Milionário fica chocado quando empregada humilhada responde em alemão e todos ficam sem palavras. A noite estava fria e úmida em Campos do Jordão. O nevoeiro denso abraçava as ruas e a luz amarelada do restaurante sofisticado, onde Carolina Monteiro trabalhava, parecia o único refúgio em meio à tempestade silenciosa. Com 27 anos, ela carregava no olhar algo que poucos viam. Uma mistura de cansaço e determinação. Garçonete, sim, mas também uma sobrevivente daqueles olhares atravessados e palavras que cortavam mais fundo que faca de chefe. Naquela noite, o clima quente do salão contrastava com a tensão crescente. Ricardo Campbell, um executivo britânico que se pavoneava como se governasse o mundo, estava lá. Calvo, terno impecável, olhar arrogante que parecia escarafunchar cada gesto de Carolina. Ele a tratava com desprezo, sussurros em inglês, pedidos ríspidos, exigências de uma formalidade que beirava a humilhação. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Ricardo olhar. O burburinho foi imediato. Uma garçonete brasileira, no coração brasileiro da serra, respondendo um executivo britânico arrogante. Em alemão. As palavras de Carolina, cheias de firmeza e coragem, emergiram como um raio inesperado num céu de tempestade. A arrogância de Ricardo esmoreceu. O rosto dele ganhou um tom vermelho de quem acabara de ser fulminado por algo que não entendia direito, mas sentia a dor. A cena virou o jogo. Os clientes, antes coniventes com o desprezo, começaram a trocar olhares surpresos, sussurrando sobre aquela resposta inesperada. Foi quando Otávio Brenner apareceu, um homem de aura tranquila, observador, que por anos vinha tentando unir culturas e idiomas por meio de projetos sociais e culturais. Ele percebeu ali uma luz que brilhava com mais força do que qualquer microfone no palco do restaurante. Após implementar um convite quase tímido, Otávio propôs a Carolina algo que parecia maior do que ela. Um projeto que unia culturas, idiomas, gente sofrida. Carolina sentiu o frio na barriga, a garganta apertada, mas encontrou uma coragem nova. Era a transformação de alguém invisível para alguém que finalmente encontrava sua voz. O primeiro capítulo desse imenso enredo termina naquele instante entre a dúvida e a decisão. Carolina, com o convite de Otávio nas mãos, se pergunta baixinho: será que estou pronta para deixar para trás anos de silêncio e humilhação? Ou será que o medo de encarar Ricardo e, pior, minhas próprias inseguranças vão me prender aqui? O salão do restaurante parecia pulsar em espera, como se o destino de Carolina dependesse daquele momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, o olhar de Ricardo se tornara mais suave, mas a tensão ainda pairava. Será que estou pronta? Pensava. Era como se o mundo ao redor tivesse diminuído, e tudo o que importava era aquele instante, aquela escolha que mudaria sua vida. Mas então, uma porta se abriu violentamente. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma mulher, visivelmente agitada, entrou sem pedir licença. Seus cabelos desgrenhados e a expressão de desespero chocaram a todos. Fernanda. Carolina reconheceu a mulher, sua melhor amiga de infância. Carolina, você precisa me ajudar. A voz de Fernanda estava entrecortada e ela parecia ter corrido uma maratona. É o meu pai. Ele teve um acidente. Um frio percorreu a espinha de Carolina. O que aconteceu? Ele está no hospital e não sei se ele vai sobreviver. O desespero nos olhos de Fernanda fez o coração de Carolina acelerar. Ele precisa de você, Carolina.
Você é a única que pode fazer algo. Os olhares curiosos dos presentes, incluindo o de Ricardo, se tornaram pesados, como se todos ali estivessem mergulhados em uma atmosfera de calamidade. Carolina sentiu o mundo girar. O que ela deveria fazer? No fundo, a amizade com Fernanda sempre fora como um porto seguro. Elas cresceram juntas, trouxeram luz uma à outra nos tempos difíceis. E agora, em meio a toda essa tensão, Carolina percebeu que a sua própria luta poderia esperar. Mas as últimas palavras de Ricardo ressoaram em sua mente. Você pode, e uma parte dela temia que ele tivesse razão. Eu preciso ir, disse Carolina, sua voz vacilando entre a determinação e o medo. Ricardo estava a poucos passos, mas a expressão dele mudou, primeiro para confusa e então para uma espécie de empatia. Você precisa de ajuda? Eu posso. Mas Fernanda interrompeu, exausta, suas mãos tremendo. Não, não podemos esperar, é agora. Aquele momento se estendeu como se o tempo estivesse segurando a respiração. Os outros clientes murmuravam e o restaurante virou um caldeirão borbulhante de emoções. Mas então, com a luz dos lustres piscando, o clima mudou ainda mais. O celular de Carolina vibrou em seu bolso e, ao olhar, seu coração parou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei sobre você, sobre sua família, sobre Fernanda. Se você não fizer o que eu disser, tudo vai mudar. Para sempre. O choque foi palpável. O que esses novos segredos poderiam significar? Ela olhou para Fernanda, os olhos da amiga cheios de medo e esperança, e a urgência da situação deslizou para a desconfiança. Ricardo, que antes parecia um mero arrogante, agora parecia parte de um quadro mais complicado. O que ele sabia que ela não sabia? Ele a observava com uma intensidade quase predatória. Carolina, o que foi? Fernanda perguntou, seu rosto pálido. Ela hesitou. Como poderia dividir tudo isso? O pânico assomava dentro dela, e ao mesmo tempo uma onda de coragem surgia. Eu preciso ir, mas... balbuciou, não sabendo onde a frase terminaria. As luzes do restaurante piscavam novamente, e os murmúrios aumentavam. O que fazer agora? Convencer-se de que, partindo, estava deixando para trás mais do que o emprego. Estava pronta para abraçar o desconhecido? O que esse recado poderia significar para a sua e a vida de Fernanda? O salão estava em silêncio. A expectativa era palpável, carregada de incertezas. Carolina tinha uma escolha: seguir seu coração ou enfrentar os segredos que poderiam desmoronar tudo o que conhecia. E assim, a noite ainda fria em Campos do Jordão se tornava um dilema de vida e morte, onde cada escolha poderia transformar tudo, trazendo à tona o que até então estava escondido. O que fazer agora? Carolina sentia a pressão do momento. O celular vibrava em seu bolso como um alerta incessante. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei sobre você, sobre sua família, sobre Fernanda. Se você não fizer o que eu disser, tudo vai mudar. Para sempre. No mesmo instante, a sala do restaurante parecia estreitar-se. O ar pesado de incertezas e olhares curiosos. O murmúrio dos clientes aumentou, e o rosto de Fernanda ficou pálido, o desespero transbordando em seus olhos. Carolina, o que você está esperando? Nós precisamos ir. Mas Carolina hesitou. Sua mente girava como um carrossel desgovernado. A mensagem ecoava em sua cabeça, cada palavra martelando seu coração. O que eu faço? E se eu fizer algo errado? E se for um golpe? Mas ao olhar para Fernanda, viu a amiga quase implorando pela sua ajuda, e isso balançou sua determinação. Ricardo, que até então parecia uma figura distante, se aproximou mais. Seu olhar agora estava cheio de uma intensidade que assustava. Carolina, quem te mandou isso? Você precisa de ajuda. Sua voz tinha um tom de preocupação que era inesperado. Foi como se ele tivesse saído do papel do executivo arrogante e se tornado uma pessoa de verdade, alguém que se preocupava. Não, não é a sua preocupação, ela respondeu, a garganta apertando.
É complicado. Antes que pudesse terminar a frase, a porta do restaurante se abriu com força e um homem entrou, ofegante. Ele parecia ter corrido uma maratona, com o cabelo bagunçado e a expressão repleta de urgência. Carolina! Ele ecoou entre as mesas. Eu sei onde ela está. O tempo pareceu parar. Quem? O que você está falando? Carolina ficou paralisada, seu coração pulsando em suas têmporas. O homem olhou para ela, seus olhos aflitos, e declarou com voz trêmula: A sua mãe, ela está em perigo. Eu sou da polícia, e você precisa vir imediatamente. O salão todo irrompeu em murmúrios confusos. Carolina sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O quê? Como? Ele continuou. Fomos avisados de uma ameaça. Precisamos de você agora. Todos os olhares estavam fixos nela, e a intensidade era avassaladora. Ricardo, que antes estava em seu mundo de desprezo, agora tinha uma expressão de surpresa e talvez preocupação. Havia algo mais nesse homem do que apenas a arrogância que ela havia visto anteriormente. Mas, minha mãe? Onde? Carolina mal conseguia formar as palavras, a mente girando. O hospital. A ameaça que recebemos foi clara. Ela pode não estar a salvo, e precisamos que você esteja presente para que possamos protegê-la. A sala ficou em silêncio. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. Ela olhou para Fernanda e viu o mesmo terror refletido em seu rosto. Fernanda, eu preciso ir. As palavras saíram de sua boca como um sussurro angustiado. Eu não posso deixar minha mãe. Com isso, a realidade se tornava mais densa. Aquela mensagem no celular, o estranho que se apresentou como policial, o olhar preocupante de Ricardo, todos eram peças de um quebra-cabeça que de repente ganhavam um contorno mais sombrio. Eu vou com você, disse Ricardo, a decisão estampada em seu rosto. Se você vai enfrentar isso, não vou deixar você sozinha. Você? Carolina mais uma vez hesitou, mas havia algo na expressão dele que a fez reconsiderar. Ele parecia mais verdadeiro. E se houvesse uma parte dele que realmente se importava? Fugindo da tempestade emocional que a envolvia, ela sentiu. Tá bom, vamos. A urgência agora batia forte, e a porta do restaurante parecia a única saída. Mas Carolina não tinha ideia das reviravoltas que a aguardavam. O que realmente estava por trás daquela mensagem? O que aconteceria quando chegassem ao hospital? A incerteza pesava mais que a urgência, e o clima eletrificado só tornava tudo mais intenso. À medida que se dirigiam para a saída, uma última frase de Fernanda tocou seu coração. Não se esqueça, você não está sozinha. Mas o que isso significava, realmente? A pressão do mundo estava se concentrando em Carolina, e ela tinha a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. E assim, como um torvelinho de emoções, os três seguiram para o desconhecido, deixando para trás um restaurante cheio de incertezas e um futuro que prometia uma tempestade muito maior. Carolina olhou para Ricardo, com o coração a mil, e decidiu seguir o policial. Ele acenou e juntos começaram a correr em direção à saída do restaurante. O olhar de Fernanda estava cheio de pânico e determinação. O clima estava eletrificado e cada passo parecia pesado. Elas estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que... Oi, você disse que minha mãe está em perigo? Carolina quase gritou, os olhos arregalados. O que está acontecendo? O policial virou-se, a expressão séria. Recebemos um aviso anônimo sobre uma ameaça. Não sabemos até onde isso vai. Ricardo, que acompanhava mais atrás, olhou para Carolina. Você tem alguém para te ajudar? Um familiar ou amigo? Meu pai, ele está viajando. Apenas minha mãe está aqui. A voz dela tremia. Ela mora sozinha. Não é hora de hesitar. Vamos. O policial acelerou o passo e elas o seguiram. Os três correram pelas ruas vazias, mas algo na atmosfera estava mudando.
Era como se não fossem apenas eles que estavam apressados. Algo mais pairava no ar. O celular de Carolina começou a vibrar de novo. Ela hesitou um segundo, mas a pulsação se intensificava dentro dela. Era uma mensagem. O dedo deslizou na tela enquanto eles continuavam a correr. Se você estiver ao lado dela, tudo vai se resolver. Eu estou perto. O reto. Um nó se formou na garganta dela. Quem é você? O que você quer? Carolina sussurrou, mas o medo só crescia. O policial sentiu a tensão. Leia depois. Agora, vamos. Chegaram ao hospital. Um edifício grande, iluminado, mas ao mesmo tempo sombrio. As emoções eram intensas. A recepção estava abarrotada de pessoas ansiosas, e o eco dos passos delas ressoava pelo corredor. O policial mostrou sua identificação e logo foram guiados a uma sala de emergência. Ao abrir a porta, Carolina congelou. Sua mãe, deitada numa cama, estava pálida, mas consciente. Carvalho de pânico se apoderou do coração de Carolina, que correu para o lado da cama. Mãe, o que aconteceu? A mãe olhou para ela, os olhos brilhando de alívio e preocupação. Carolina, querida, eu tô bem. Apenas uma queda, mas tinham pessoas me seguindo. O policial foi até a mãe de Carolina e uma conversa rápida começou entre eles. Alguém a ameaçou? Ele perguntou, enquanto Carolina ouvia, o coração acelerado. A mãe fez um gesto afirmativo, mas a tensão que pairava no ar parecia mais opressora. Subitamente, um grito ecoou do corredor. Todos viraram-se, e para deixar todos em choque, um homem se aproximou rapidamente. Carolina sentiu o frio na espinha. Era alguém que ela conhecia, alguém do seu passado, alguém que ela jamais esperaria ver ali. Berna! Ela gemeu. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Berna era um antigo amigo, mas não só isso. Ele sabia tudo sobre a família de Carolina. Ninguém na sala sabia que ele era um antigo adversário da sua mãe, alguém que jurou que voltaria para se vingar. Ela se lembrava das festas, das risadas, da amizade que se tornou hostilidade quando as coisas mudaram. Você não deveria estar aqui, ele gritou, direto para sua mãe. O policial se virou, mas Berna já estava em movimento, e algo na expressão dele deixou todos de alerta. Ele não tinha vindo para proteger, mas para ameaçar. O que você fez para ela, Berna? Carolina gritou. Saia daqui. A tensão era palpável. O marido de Fernanda, o policial, todos estavam em estado de alerta. E então uma revelação chocante surgiu do peito de Carolina como um veneno. Você está por trás de tudo, não está? O olhar de Berna se iluminou com uma mistura de raiva e satisfação. Foi fácil. Tudo isso foi um jogo. E você não sabe nem metade. Carolina ficou paralisada, entendendo que a conversa que tinha com o policial agora tinha um peso muito maior. O que mais ele sabia? Ele tinha se infiltrado em seu passado, e agora estava ali, pronto para quebrar tudo. Os olhares não havia maneira de ele voltar a causar dor em sua vida. Eu sempre soube que você não ia ficar quieta para sempre. Sabia que você voltaria. Berna riu, um riso frio que ecoava no ar tenso da sala. E quanto à sua mãe? Bem, digamos que ela teve algumas escolhas questionáveis no passado. A palavra questionáveis saía de sua boca como uma lâmina afiada, cortando o ainda frágil laço de segurança que Carolina achava que tinha. O que você está insinuando? A cadeira ao lado dela barulhou com o impulso do seu corpo ao se levantar. O avançar abrupto causou um ruído seco e todos os olhares se voltaram para eles. O policial já estava em posição, o que tornava o ambiente ainda mais tenso. Calma, não se estresse, Carolina. Não estou aqui para brigar, mas para te mostrar a verdade. A sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A frase ecoou na mente dela como um trovão. O estômago dela se contraiu. O que você quer dizer com isso? Berna deu um passo adiante, como se avançar em direção a ela tornasse suas palavras mais verídicas.
Ela esteve envolvida em coisas muito mais sombrias do que você imagina. Você realmente acha que aquela mulher que você chama de mãe é a pessoa inocente que sempre esteve ao seu lado? Os traumas que você passou não foram à toa. Carolina sentiu o mundo girar. Memórias começavam a surgir. Fragmentos de um passado que ela preferia esquecer. Mas e se Berna estivesse certo? O que isso significava para o que acreditava? O tempo parecia parado enquanto o ar se tornava denso. Não acredite nele. Ricardo, que estava mais ao lado, interveio. Ele está tentando te manipular. É isso que ele quer fazer. Mas Carolina não ouvia. As palavras de Berna estavam batendo como ondas violentas. Ela sentia sua mente se encher de perguntas, e havia um aperto insuportável no peito. Um medo que se intensificava. Carolina, escute. Berna continuou sem se deixar abalar. Você é única. Você é muito mais forte do que sua mãe alguma vez foi. E essa força, o que você não sabe é que pode vir com um preço. Você tem poder. Ela escondeu isso de você. A cada palavra dele, o coração dela batia mais rápido. Doía. Que poder? O que você está dizendo? O terror era palpável, espalhando-se por suas veias, enquanto um turbilhão de emoções arrasava sua sanidade. Berna sorriu de forma sinistra. A sua mãe se envolveu em corrupção, em tramas que poderiam desmantelar sociedades. Você sabe o que isso significa? Você tem o potencial de continuar esse legado, ou quebrá-lo. A escolha está em suas mãos, mas depende de você descobrir a verdade. E essa verdade está mais perto do que você imagina. O policial entrou em ação, tentando impedir que Berna se aproximasse de Carolina. Saia do caminho, Berna gritou, e nesse momento a porta se abriu com força. Uma mulher de cabelos negros e aparência decidida entrou na sala. A expressão gravada no rosto dela fez o coração de Carolina disparar. Era Letícia, uma antiga amiga da sua mãe. Parou tudo isso, Letícia exclamou, seus olhos caindo sobre Carolina e, em seguida, sobre Berna. Você não deveria estar aqui. O tom dela era firme, quase desafiador. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Carolina piscou, perplexa. O que Letícia tinha a ver com tudo? Deixa eu adivinhar. Você veio proteger sua amiga do passado? Aham, muito bom. Berna revirou os olhos. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Carolina, você precisa saber. Sua mãe fez coisas que nunca deveria ter feito para proteger você. Mas você não pode confiar em Berna. Letícia disse, a voz mais calma agora. Ele é perigoso. Ele sempre foi. O olhar dela era uma mistura de preocupação e clareza. Carolina estava completamente perdida. Então a verdadeira batalha estava prestes a começar, e a linha entre amiga e inimiga estava se tornando nebulosa. Segredos, traições, um legado de poder. Tudo girava em torno dela. Berna, o que você realmente quer? A voz de Carolina saiu trêmula, cheia de força. O que mais estaria escondido nessa história? O que realmente estava em jogo? O silêncio era cortante, e a verdade parecia prestes a ser revelada. E quando essa tempestade finalmente explodisse, o que sobraria? Carolina congelou. O olhar de Berna era um mar de ameaças e segredos. A confusão se misturava ao desespero e à raiva em seu coração. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Sua voz tremia, mas ela fez de tudo para soar firme. Não havia maneira de ele voltar a causar dor em sua vida. Eu sempre soube que você não ia ficar quieta para sempre. Sabia que você voltaria. Berna riu, um riso frio que ecoava no ar tenso da sala. E quanto à sua mãe? Bem, digamos que ela teve algumas escolhas questionáveis no passado. A palavra questionáveis saía de sua boca como uma lâmina afiada, cortando o ainda frágil laço de segurança que Carolina achava que tinha. O que você está insinuando? A cadeira ao lado dela barulhou com o impulso do seu corpo ao se levantar. O avançar abrupto causou um ruído seco e todos os olhares se voltaram para eles.
O policial já estava em posição, o que tornava o ambiente ainda mais tenso. Calma, não se estresse, Carolina. Não estou aqui para brigar, mas para te mostrar a verdade. A sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A frase ecoou na mente dela como um trovão. O estômago dela se contraiu. O que você quer dizer com isso? Berna deu um passo adiante, como se avançar em direção a ela tornasse suas palavras mais verídicas. Ela esteve envolvida em coisas muito mais sombrias do que você imagina. Você realmente acha que aquela mulher que você chama de mãe é a pessoa inocente que sempre esteve ao seu lado? Os traumas que você passou? Não foram à toa. Carolina sentiu o mundo girar. Memórias começavam a surgir, fragmentos de um passado que ela preferia esquecer. Mas, e se Berna estivesse certo? O que isso significava para o que acreditava? O tempo parecia parado, enquanto o ar se tornava denso. Não acredite nele. O Ricardo, que estava mais ao lado, interveio. Ele está tentando te manipular. É isso que ele quer fazer. Mas Carolina não ouvia. As palavras de Berna estavam batendo como ondas violentas. Ela sentia sua mente se encher de perguntas, e havia um aperto insuportável no peito, um medo que se intensificava. Carolina, escute. Berna continuou sem se deixar abalar. Você é única. Você é muito mais forte do que sua mãe alguma vez foi. E essa força, o que você não sabe é que pode vir com um preço. Você tem poder. Ela escondeu isso de você. A cada palavra dele, o coração dela batia mais rápido, doía. Que poder? O que você está dizendo? O terror era palpável, espalhando-se por suas veias, enquanto um turbilhão de emoções arrasava sua sanidade. Berna sorriu de forma sinistra. A sua mãe se envolveu em corrupção, em tramas que poderiam desmantelar sociedades. Você sabe o que isso significa? Você tem o potencial de continuar esse legado, ou quebrá-lo. A escolha está em suas mãos. Mas depende de você descobrir a verdade. E essa verdade está mais perto do que você imagina. O policial entrou em ação, tentando impedir que Berna se aproximasse de Carolina. Saia do caminho! Berna gritou, e nesse momento a porta se abriu com força. Uma mulher de cabelos negros e aparência decidida entrou na sala. A expressão gravada no rosto dela fez o coração de Carolina disparar. Era Letícia, uma antiga amiga da sua mãe. Parou tudo isso! Letícia exclamou, seus olhos caindo sobre Carolina e em seguida sobre Berna. Você não deveria estar aqui. O tom dela era firme, quase desafiador. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Carolina piscou, perplexa. O que Letícia tinha a ver com tudo? Deixa eu adivinhar. Você veio proteger sua amiga do passado? Aham, muito bom. Berna revirou os olhos. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Carolina, você precisa saber. Sua mãe fez coisas que nunca deveria ter feito para proteger você. Mas você não pode confiar em Berna. Letícia disse, a voz mais calma agora. Ele é perigoso. Ele sempre foi. O olhar dela era uma mistura de preocupação e clareza. Carolina estava completamente perdida. Então, a verdadeira batalha estava prestes a começar. E a linha entre amiga e inimiga estava se tornando nebulosa. Segredos, traições, um legado de poder. Tudo girava em torno dela. Berna, o que você realmente quer? A voz de Carolina saiu trêmula, cheia de força. O que mais estaria escondido nessa história? O que realmente estava em jogo? O silêncio era cortante e a verdade parecia prestes a ser revelada. De repente, as luzes do hospital começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor, como um alerta contra algo que se aproximava. As janelas vibravam e uma onda de pânico tomou conta de todos. O que está acontecendo? Carolina gritou, o medo grudando a garganta. As portas se abriram abruptamente e, de repente, uma figura encapuzada e armada entrou. O mundo dela desmoronou em um instante. O homem apontou para Letícia e um grito de reconhecimento atravessou a sala.
Você, a voz da mulher tremia. Eu vim pegar o que é meu, o homem gritou, e o caos tomou conta. A tensão da sala se transformou em desespero generalizado. Todo mundo gritou. Carolina estava paralisada, tentando entender. O quê? O que você quer? Berna e Letícia trocaram olhares profundos, e a conexão entre eles começou a se revelar. Letícia olhou para Berna, e Carolina ficou estupefata. Vocês dois trabalhavam juntos? A traição que antes parecia distante, agora estava bem na frente dela, mostrando sua forma mais feia. Não é assim. Se você soubesse a verdade sobre... Berna começou, mas a figura encapuzada se virou e disparou um tiro na direção do teto, fazendo a maioria gritar em susto. A sala virou um frenesi de pânico e Carolina sentiu que tudo desmoronava. No meio da confusão, o corpo de Letícia caiu ao chão. O choque passou como um raio e Carolina gritou: Letícia! Ela correu até ela, o coração pulsando com uma dor insuportável, enquanto o caos continuava ao redor. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? O que Berna tinha a ver com isso tudo? Poder, traição, tudo o que ela conhecia estava desmoronando, enquanto o instante se estendia em um tempo interminável de horror. E no ápice da confusão, uma voz ecoou. Sua mãe nunca se foi, Carolina. Ela sempre esteve aqui. Observa. O choque a atingiu em cheio, e a sensação de que a vida nunca mais seria a mesma se consolidou. O que mais estava escondido na escuridão? Carolina congelou. O olhar de Berna era um mar de ameaças e segredos. A confusão se misturava ao desespero e à raiva em seu coração. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Sua voz tremia, mas ela tentou parecer firme. Não havia maneira de ele voltar a causar dor em sua vida. Eu sempre soube que você não ia ficar quieta para sempre. Sabia que você voltaria. Erna riu, um riso frio que coava no ar tenso da sala. E quanto à sua mãe? Bem, digamos que ela teve algumas escolhas questionáveis no passado. A palavra questionáveis saía de sua boca como uma lâmina afiada, cortando o ainda frágil laço de segurança que Carolina achava que tinha. O que você está insinuando? A cadeira ao lado dela barulhou com o impulso do seu corpo ao se levantar. O avanço brusco chamou a atenção de todos. O policial já estava em posição, o que tornava o ambiente ainda mais tenso. Calma. Não se estresse, Carolina. Não estou aqui para brigar, mas para te mostrar a verdade. A sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A frase ecoou na mente dela como um trovão. O estômago dela se contraiu. O que você quer dizer com isso? Berna deu um passo adiante, como se avançar em direção a ela tornasse suas palavras mais verídicas. Ela esteve envolvida em coisas muito mais sombrias do que você imagina. Você realmente acha que aquela mulher que você chama de mãe é a pessoa inocente que sempre esteve ao seu lado? Os traumas que você passou não foram à toa. Carolina sentiu o mundo girar. Memórias começavam a surgir. Fragmentos de um passado que ela preferia esquecer. Mas e se Berna estivesse certo? O que isso significava para o que acreditava? O tempo parecia parado, enquanto o ar se tornava denso. Não acredite nele. Ricardo, que estava mais ao lado, interveio. Ele está tentando te manipular. É isso que ele quer fazer. Mas Carolina não ouvia. As palavras de Berna estavam batendo como ondas violentas. Ela sentia sua mente se encher de perguntas, e havia um aperto insuportável no peito, um medo que se intensificava. Carolina, escute. Berna continuou sem se deixar abalar. Você é única. Você é muito mais forte do que sua mãe alguma vez foi. E essa força, o que você não sabe é que pode vir com um preço. Você tem poder. Ela escondeu isso de você. A cada palavra dele, o coração dela batia mais rápido. Doía. Que poder? O que você está dizendo? O terror era palpável, espalhando-se por suas veias enquanto um turbilhão de emoções arrasava sua sanidade. Berna sorriu de forma sinistra.
A sua mãe se envolveu em corrupção, em tramas que poderiam desmantelar sociedades. Você sabe o que isso significa? Você tem o potencial de continuar esse legado, ou quebrá-lo. A escolha está em suas mãos, mas depende de você descobrir a verdade. E essa verdade está mais perto do que você imagina. O policial entrou em ação, tentando impedir que Berna se aproximasse de Carolina. "Saia do caminho!" Berna gritou. E nesse momento a porta se abriu com força. Uma mulher de cabelos negros e aparência decidida entrou. A expressão gravada no rosto dela fez o coração de Carolina disparar. Era Letícia, uma antiga amiga da sua mãe. "Parou tudo isso!" Letícia exclamou, seus olhos caindo sobre Carolina e, em seguida, sobre Berna. "Você não deveria estar aqui." O tom dela é firme, quase desafiador. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Carolina piscou, perplexa. O que Letícia tinha a ver com tudo? "Deixe eu adivinhar. Você veio proteger sua amiga do passado." "Aham, muito bom." Berna revirou os olhos. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. "Carolina, você precisa saber. Sua mãe fez coisas que nunca deveria ter feito para proteger você. Mas você não pode confiar em Berna." Letícia disse, a voz mais calma agora. "Ele é perigoso. Ele sempre foi." O olhar dela era uma mistura de preocupação e clareza. Carolina estava completamente perdida. Então, a verdadeira batalha estava prestes a começar. E a linha entre amiga e inimiga estava se tornando nebulosa. Segredos, traições, um legado de poder, tudo girava em torno dela. "Berna, o que é que você realmente quer?" A voz de Carolina saiu trêmula, cheia de força. O que mais estaria escondido nessa história? O que realmente estava em jogo? Nesse instante, as luzes do hospital começaram a piscar e um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor, como se um alerta contra algo que se aproximava. As janelas vibravam e uma onda de pânico tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" Carolina gritou, o medo grudando à sua garganta. As portas se abriram abruptamente e, para o choque geral, pese o medo grudando. Um homem encapuzado e armado entrou. O peso da realidade desmoronou sobre Carolina como uma avalanche. O homem apontou para Letícia e um grito de reconhecimento atravessou a sala. "Você?" A voz da mulher tremia. "Eu vim pegar o que é meu!" Ele gritou, e o caos tomou conta. A tensão da sala se transformou em desespero. Carolina estava paralisada, tentando entender. "O quê? O que você quer?" Berna e Letícia trocaram olhares profundos, e a conexão entre eles começou a se revelar. Letícia olhou para Berna e Carolina ficou estupefata. "Vocês dois trabalhavam juntos?" A traição que antes parecia distante, agora estava bem na frente dela, mostrando sua forma mais feia. "Não é assim. Se você soubesse a verdade sobre..." Berna começou. Mas a figura encapuzada disparou um tiro contra o teto, fazendo todos gritar. A sala virou um frenesi de pânico e Carolina sentiu que tudo estava desmoronando. Ela correu até Letícia, o coração pulsando com uma dor insuportável. "Letícia!" E, para seu horror, Letícia caiu, um brilho de confusão em seus olhos. "O que está acontecendo?" Uma confusão se instalou, enquanto todos se moviam para a saída. Carolina não sabia nem se deveria ajudar a amiga ou tentar fugir daquele homem. O policial começou a acionar sua arma e Berna se moveu mais perto de Carolina. "Ele não vai parar. Precisamos sair agora." A adrenalina a fez correr, mas o foco dela estava em Letícia jogada ao chão. A imagem da amiga em perigo acendeu uma chama de determinação dentro de Carolina. Mas ainda havia uma sombra pairando sobre eles. "O que mais você escondeu de mim, mãe?" Carolina gritou. "O que eu realmente sou?" E a figura encapuzada, sob um semblante aterrorizante, virou-se na direção dela e, nesse momento, o rosto do homem se iluminou sob a luz do corredor. Os olhos de Carolina se arregalaram. Era um homem do passado dela. Alguém que deveria estar muito, muito longe. "Pai?" A palavra escapuliu de seus lábios
e o mundo de Carolina virou de cabeça para baixo. Tudo o que achava que sabia estava prestes a desmoronar, e a verdade aterrorizante sobre sua origem parecia prestes a ser revelada. O que isso significava para ela? O que mais estava escondido em sua vida? Carolina congelou. O rosto do homem encapuzado se iluminou sob a luz do corredor. O coração dela disparou. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, ecoando na sala como um grito de desespero. As memórias se precipitaram. A ausência, os dias de saudade, da dor de um passado não vivido. Não pode ser. Como você está aqui? O homem encapuzado, agora revelado como seu pai. Apenas sorriu de uma maneira estranha. A tensão na sala aumentou, mais palpável do que o cheiro de desespero no ar. Eu sempre estive mais perto do que você imagina, Carolina. A verdade é mais complexa do que você sabe. Ele se virou para Letícia, o olhar fulminante. E você, Letícia, não deveria estar aqui. Você não pode fazer isso, Arthur. Sua filha. Letícia começou, mas ele a cortou. O braço dele ergueu-se, e a expressão dele era de um homem que tinha as cartas na mão. Carolina sentiu o mundo girar em torno dela. A palavra pai a reverberava. Você estava com ela? Ao lado dela? Ela se virou para Berna, buscando respostas. Mas Berna apenas observou. A expressão dele agora era de satisfação. Você ainda não entendeu, Carolina. Isso é apenas o começo. As luzes do hospital piscavam mais intensamente, como se quisessem captar a gravidade do momento. O caos estava prestes a se instaurar de novo. Você não pode ficar aqui, Arthur. Sua vida está em risco. Letícia parecia angustiada, mas Arthur ignorou e virou-se de novo para Carolina. Você não consegue ver? Ela não é a heroína que você pensava. Tudo o que sua mãe fez foi para proteger um legado obscuro. E você tem um papel a desempenhar. Ele passou os dedos na própria face, como se falasse de algo trivial. Que legado? Que papel? O que você está falando? A voz de Carolina estava quase em um grito. Suas emoções ferviam. Você fará uma escolha, Carolina. Uma escolha que pode renovar ou destruir tudo. A cada palavra, o tom de Arthur penetrava em seu ser, sentindo a gravidade, o peso de tudo que ele representava. Ele não sabe o que está falando, Ricardo gritou. Mas Carolina mal o ouviu. O olhar dela estava fixo no pai, em um misto de raiva e confusão. Depois de todos esses anos, você vem e me diz isso? Sim, estou aqui para te tirar desse lugar. Acredite em mim, Carolina. Temos muito que conversar. A segurança nas palavras de Arthur era desconcertante. Então, com um movimento rápido, ele se virou e puxou algo de dentro do casaco. Um objeto reluzente, uma chave. Estou aqui para te dar acesso a tudo, as verdades que sua mãe escondeu. Mas antes que pudesse explicar, o tiro disparou novamente. O som cortou o ar como um facão, e Letícia caiu, um grito preso em sua garganta. Letícia! A voz de Carolina saiu como um lamento. Ela correu até a amiga, que caía lentamente. O policial apressou-se para ajudar, mas a sala virou um caos. O homem do capuz ria, completamente seguro. Você sequer percebeu que sua mãe não está sozinha nessa? A traição corre nas veias dela. Letícia já pertence ao outro lado. Cada palavra era um golpe, fazendo a realidade se despedaçar, revelando algo muito mais sombrio. Carolina olhou para Letícia, seu coração despedaçado. Você estava com ele? A traição doída a fez hesitar. A amizade construída em anos agora parecia derreter como açúcar sob sol forte. Um estalo. Eu fiz o que precisava ser feito, Carolina, para te proteger. Letícia gritou, mas as palavras pareciam vazias, ecoando pela sala como uma melodia triste de um piano quebrado. De quem você está se protegendo? Arthur se aproximou. A presença dele era assustadora, quase hipnótica. Se você não se decidir logo, estará perdendo mais do que amigos. Perderá tudo.
até sua própria identidade. A revelação era grandiosa e devastadora. Carolina sentiu o chão sumir sob os pés. Ela se virou para Berna, que tinha um sorriso de vitória. Agora você entende, certo? Sua vida nunca foi sua. Sempre esteve entrelaçada em algo muito maior. E nesse momento, o que deveria ser uma noite de segurança e afeto se transformou em uma revelação. Carolina estava prestes a escolher, e a resposta poderia mudar tudo: o legado, a verdade sobre sua mãe e sua própria história. A noite ainda estava fria, mas o futuro estava prestes a se incendiar em consequências imprevistas. E como tudo ia se desenrolar? A escolha dela estava prestes a se revelar. Carolina congelou. O rosto do homem encapuzado se iluminou sob a luz do corredor. O coração dela disparou. Pai! A palavra escapuliu de seus lábios, ecoando na sala como um grito de desespero. As memórias se precipitaram. A ausência, os dias de saudade, a dor de um passado não vivido. Não pode ser. Como você está aqui? O homem, que todos acreditavam ser um fantasma de seu passado, apenas sorriu de forma estranha. A tensão na sala aumentava, mais palpável do que o aroma do pânico. Sempre estive mais perto do que você imagina. Carolina, a verdade é mais complexa do que você sabe. Ele se virou para Letícia, o olhar fulminante. E você, Letícia? Não deveria estar aqui. Você não pode fazer isso, Arthur. Sua filha... Letícia começou, mas ele a cortou. O braço dele se ergueu, e a expressão dele era de um homem que tinha as cartas nas mãos. Carolina sentiu o mundo girar. A palavra pai a reverberava. Você estava com ela? Ao lado dela? O que ele queria agora? Ele havia se afastado tanto. Os olhos do pai se fixaram nela, cheia de uma tal intensidade que ela mal conseguia respirar. Você não entende? Guiar você. Tudo fez parte do plano. Que plano? Que papel? O que você está falando? A voz de Carolina estava quase em um grito. Suas emoções ferviam. Você fará uma escolha, Carolina. Uma escolha que pode renovar ou destruir tudo. As palavras de Arthur penetraram seu ser como punhais, fazendo seu coração disparar. Ricardo, ao lado, olhou para Carolina, ansioso. Ele está tentando te manipular. Não escute. Aquilo abalou o equilíbrio da sala. Então, da porta do fundo, um estalo de tiro ecoou. O rosto de Letícia ficou branco. Um grito cortou o ar e ela caiu. Letícia! Carolina gritou, correndo assim que viu a amiga desmoronar, o choque dominando seu ser. A figura encapuzada se virou e um novo homem entrou correndo. Um desconhecido, trazendo consigo uma aura de absoluto caos. O que vocês fizeram? O homem brandia uma arma, mas não era apenas isso. Suas roupas estavam manchadas de sangue, e o rosto carregava um olhar de desespero. Arthur se virou, um ar de prazer em seu semblante. Finalmente, ainda bem que você chegou. Você está me esperando por mim? O homem olhou fixamente para Arthur, mas o foco de Carolina estava em Letícia, caída ao chão. O terror começava a se espalhar, e os gritos tornaram-se ensurdecedores. Vocês têm que sair agora! O novo homem exclamou. Eles estão vindo. Quem? Do que você está falando? Carolina estava em estado de choque, lutando contra a fraqueza que corria como água em suas veias. E então, em um sopro, tudo começou a fazer sentido. Até mesmo as palavras tortuosas de Berna, as intenções de Arthur. Ela viu. Ele sempre esteve ali, observando, orquestrando tudo. Uma vida de segredos em torno de um legado sombrio. O homem virou-se para o grupo. Eu sabia que iria precisar de você, Arthur, mas o tempo acabou. E, nesse momento, ele também olhou para Carolina. A escolha não é sua. Nunca foi. O quê? Disse que sim. O chão parecia desmoronar embaixo dela. Do outro lado da sala, o foco estava em Letícia, o sangue escorrendo pelos dedos dela. O pânico se espalhou como um fogo. Os olhares estavam fixos, a sala um frenesi de vozes e incertezas. Ela não pode morrer. O desespero de Carolina se intensificou. Por favor, precisamos de ajuda.
Ela se lançava entre a emergência e as revelações, mas naquele instante, o último grito da amiga se transformou em um eco, e todo o horizonte familiar começou a desmoronar ao redor de Carolina. Os velhos laços entre família e amigos se esgarçavam em frangalhos, enquanto Arthur começava a se aproximar. Cada palavra suas eram como lanças, ferindo a estrutura de tudo o que ela acreditava saber. Você está presa no ciclo, Carolina. Sua escolha será simples: seguir seu legado ou cortar os laços de uma vez por todas. E agora, você só tem uma opção. O desespero dominou sua mente, enquanto a linha entre amizade e inimigo se desvanecia com a brutalidade das vezes. O homem enigmático ao lado de Arthur olhou diretamente para ela. A revelação estava prestes a ser lançada, e o peso de 1000 segredos estava prestes a ser revelado, deixando uma sombra imensa. Você está preparada? O tempo parecia ter parado em seus olhos, mesmo enquanto o caos continuava ao seu redor. E tudo estava prestes a mudar novamente, como se uma nova e sombria tempestade se aproximasse, pronta para engolir tudo em seu caminho. O que mais iria se desenrolar naquela miríade de segredos? O pânico, a traição jagunça crescendo em seu peito, enquanto tudo ao redor desmoronava. O que ela realmente estava prestes a descobrir poderia ser mais devastador do que ela jamais imaginou. Carolina sentiu o coração disparar. Pai! A palavra saiu como um sussurro trêmulo, enquanto as lembranças sufocantes se espalhavam pela sua mente. Não pode ser. Arthur a olhava com um misto de intensidade e dor, como se carregasse o peso de um fardo insuportável. Eu sempre estive aqui, Car. O caos ao redor parecia se dissipar, enquanto os olhares se fixavam na conexão entre pai e filha. Você está aqui para me proteger ou para me destruir? Ela sentiu um nó na garganta, a raiva e o amor confundindo-se. O que realmente quer? Quero que você entenda o que está em jogo. Sua mãe não é a pessoa que você pensa. Ela fez escolhas que nos afetaram a todos. Letícia, agora ferida no chão, gemia. O desespero crescia. Ricardo, pronto para agir, sentiu a tensão no ar. Vamos sair, rápido. Ele puxou Carolina, mas ela hesitou, os olhos fixos no pai. Uma fração de segundo. O olhar entre eles tinha o peso de anos. Arthur se aproximou, a firmeza na voz. Você não pode mais permanecer nesse ciclo. Você precisa conhecer a verdade, Carolina. Que verdade? O mundo em volta parecia girar. Barulhos, gritos, a adrenalina pulsando. E em meio ao caos, a vida de Letícia estava na balança. Você virou a chave para tudo isso. E se não agir agora, pode perder a chance de mudar seu destino. As luzes do hospital piscavam. O pânico se espalhava. Berna observava, a expressão de satisfação em seu rosto. Você sempre esteve no centro, Carolina. É hora de decidir de que lado você está. Cale-se. Ricardo se virou para ele, a voz firme. O clima de duelos pairava no ar, e enquanto a tensão aumentava, Arthur levantou a mão pedindo silêncio. Ainda há tempo, mas precisamos sair. Letícia então se moveu, uma agonia em seu olhar. O que aconteceu não interessa agora. O importante é você, Carolina. Sua voz tremia, mas havia um brilho de esperança. Carolina olhou para sua mãe caída, e a decisão a atingiu como um soco no estômago. Ela percebeu que estava no limiar de algo maior do que apenas ela. Então eu faço a escolha, mas o legado será meu, não seu. As palavras saíram como um grito, a determinação pulsando em suas veias. Você não sabe do que está falando. Arthur protestou, mas Carolina estava decidida. Seja o que for, não vou seguir teus passos. Eu sou mais forte do que isso. E nesse momento o som de sirene se aproximava e o caos se intensificou. Todos olhavam ao redor, o ambiente pesado com expectativa. As portas se abriram rapidamente e a luz das lanternas cortou a escuridão. A polícia! Corra! Ricardo gritou para Carolina, e enquanto todos se moviam, a verdade ressoava dentro dela. O peso da escolha, a dor das revelações, tudo convergia. Arthur,
Berna, Letícia e Ricardo. Em meio à confusão, Carolina viu a possibilidade de um novo começo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando para um futuro que ela moldaria por conta própria. Mas que futuro seriam? O passado a seguia como sombras, cada passo levando a novos dilemas. O pai e o amigo de infância lutavam contra o que ela havia descoberto, e na noção de liberdade que se aproximava, Carolina sentiu que tudo ainda estava incerto. No entanto, havia uma nova determinação ardendo, e assim ela se lançou para frente, a vida aguardando por ela enquanto a polícia invadia a sala. E enquanto deixavam o tumulto para trás, Carolina sabia: a jornada estava longe de terminar. O que mais a sua verdade revelaria? A vida era uma estrada sinuosa, e cada curva traria novos desafios. Mas ela estava pronta para enfrentá-los. E você? Pronto para descobrir o que vem a seguir? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa aventura.